Vanessa, eu queria agradecer a confiança, essa primeira parceria que a gente está fazendo. Espero que você goste. A minha equipe, a Simone está lá embaixo, meu filho deu o que pôde também, hoje na folga dele, mas a gente resolveu e acho que você está bem entregue. Eu estou muito feliz, Cristina, de estar aqui juntamente com a Elaine. Além da Elaine, está também o meu esposo querido, que me incentiva bastante, os pais da Elaine também, que hoje residem em Portugal. Então, eu posso dizer que nós estamos em família também, a gente vai... Né? E você que nos acolheu tão bem, com tanta receptividade, nós agradecemos de coração, de verdade. Bom, Cristina, para que a Dama Art Gallery, eu sei que ela tem o foco muito nas questões de artes plásticas, mas hoje a Ferragni Papagaio entrega a você uma medalhinha. Ajuda aqui, amiga. Ajuda. Para o incentivo à literatura, que a partir de hoje a nossa parceria ela comece a trazer não só a literatura brasileira, mas também que você traga a literatura portuguesa e a literatura do mundo. Do mundo. Eu só tenho a te agradecer essa parceria para crescer e continuar. Assim, a Dama Art Gallery faz parte da Atlas Violeta, que é uma associação cultural e apoio social aos países de língua portuguesa. Um dos meus colegas, ele tem um projeto da literatura e eu vou, com todo carinho, vou dizer que nossa parceria é para crescer e cada ano, se Deus quiser, a gente conseguir trazer novos artistas, novos autores e parceiros. Muito obrigada. Imagina, obrigada, Cristina. Obrigada. Bom, então nós vamos começar agora o nosso passeio das artes. Agora a casa é toda sua. Muito obrigada. A curadoria é sua. Muito obrigada. Então, gente, nós vamos começar aqui primeiro falando sobre a arte da minha querida Elaine Bonfim. Elaine, chega aqui mais próximo. Que se chama Navegaremos. Eu vou falar um pouquinho como curadora, mas depois eu passo também a palavra para você, até porque você está aqui presente e nada mais justo do que o artista falar também sobre sua própria obra. Então, a Navegaremos, ela é um bordado sobre fotografia impressa, né, em tecido, e ela faz conexão com a obra que foi apresentada do filme. Então, a Elaine vai apresentar um pouquinho sobre a obra dela e que eu acho que você vai ter mais intensidade falando. Por favor, Elaine. Ainda é uma obra que fala das águas, né? Eu estou falando principalmente de águas criativas. Em Navegaremos, estou trabalhando com a linguagem que eu tenho explorado atualmente, que é fotografia e bordado. Então, faço minhas fotografias, imprime superfícies diversas em tecido, em papel artesanal e bordo sobre essas fotografias. Nessa obra especificamente, eu a fiz no momento que no Brasil se discutia bastante a questão das liberdades nas redes sociais, né, de que se precisava ter algum tipo de controle sobre o que se postava e que efeitos isso podia ter, né, em redes sociais. Só que era um momento que se discutia muito, mas não se chegava a nenhuma conclusão, né? Como ainda é até hoje, ainda é uma discussão no Brasil, uma coisa muito complicada, nebulosa, um negócio impressionante. Então eu fiz Navegaremos, né? Navegaremos, porque na verdade, na situação em que vivemos, ninguém sabe muito bem mesmo o que fazer em termos de redes sociais. Extremamente popular, extremamente importante, também às vezes extremamente perigosa. E aí eu coloco nas águas, né, uma série de ícones e símbolos de redes sociais e estamos aí navegando e vendo o que é que vai funcionar. Obrigada, Elaine. E aqui, né, tendo o link também com as águas, com oceanos, com os mares, a nossa querida Cristina que fez essa expografia, né, a equipe toda da galeria. Então vem aqui o respirar do oceano, da Maria da Guia, né, onde o azul se espalha, não é? E aí vocês veem também esse bege que ela trouxe aqui representando a terra, né, as águas e a terra, e o núcleo vermelho que ela diz aqui que ela pulsa, né, lembrando o coração vivo que habita as profundezas. Então essa é a obra da nossa querida Maria da Guia, também uma sergipana. E aqui eu convido vocês também para ver as outras obras. Essa obra aqui é da Ionara, Beleza Oculta, da Ionara Novaes. Então vocês podem perceber que é um olhar direto da personagem, né, que ela atravessa o observador.
E aí vem esse hibisco amarelo, né, tão forte nessa obra, que rompe a estrutura rígida, porque é uma rigidez nessa obra e que esse hibisco amarelo ele vem trazendo essa quebra, né, dessa rigidez. Essa é a obra da nossa Ionara Novaes, um óleo sobre tela. Essa próxima obra é da Morgana. Morgana é uma brasileira que reside em Viena e ela traz nessa obra como que se chama aqui, Elaine? Me ajuda essa pronúncia. Kintsugi, não é? Que é a técnica chinesa, porque você fez um livro também nessa pegada. Então, ele remete a uma técnica ancestral que valoriza as fraturas de objetos, né? Então, essas pegadinhas. E essa questão também ela traz o azulejo, né, e a referência do Atos Bucão, que é um grande artista brasileiro, né, que fez os painéis de Brasília juntamente com o Niemeyer. Então ela traz essa azulejaria também, porque estamos aqui em homenagem aos azulejos portugueses também, mas trazendo esse traçado do Atos Bucão. Essa segunda obra também da Morgana, né, ela traz Mãos Queimadas, que faz uma referência às mulheres quebradeiras das castanhas de caju. Né? Então, ela traz aqui a questão da mulher que fica ali, né, no dia a dia, e a tristeza que é, e tanta referência. O sofrimento, na verdade, né? Porque se você puder observar, os dedos estão queimados, porque a castanha ela tem um óleo que queima. Obviamente que hoje tem maquinários, né, que fazem essas quebras das castanhas, mas ainda no nosso Nordeste do Brasil ainda acontece de maneira artesanal. Bom, essa obra aqui é uma obra minha, Ecos da Natureza, e que vocês podem perceber, eu trago nessa obra, é muito abstrato, porém ela traz o grito, né, da nossa natureza, faz referência a alguns ícones naturais, né, de floresta, tá uma conexão que é o que a gente pede socorro, né, a natureza pedindo socorro, são os ecos da nossa natureza. Essa outra obra é da Rosângela Chaitaua. A Rosângela ela é uma brasileira também que reside em Viena, ela é de São Paulo, e aqui ela traz um momento de reflexão. A Rosângela, ela atravessou um momento de cura, né? Ela foi diagnosticada com câncer, mas ela se curou e ela retrata ela nesse momento de reflexão, de estar longe da família, num país quando a gente não tem muitas referências, e ela enfrentou isso, e ela traz esse quadro com as referências. Aqui nós temos o Cid, por favor, Cid. Como eu falei com a Elaine também, quando o artista está presente, eu gosto que o artista fale sobre sua obra, porque ele traz a sua energia. Cid, essa obra é maravilhosa. Obrigado. E, por favor, é toda sua. Pronto, é uma obra que fala... É uma obra pintada a óleo, como vocês podem ver, a partir acho que da textura já dá para perceber. E é uma obra que basicamente fala sobre confinamento, porque foi feita na época da pandemia. E é um retrato que tenta amalgamar ou mesclar um retrato físico, representado pelo corpo da pessoa, e também um retrato mental, retratado pelas pinceladas de tinta a óleo que foi feita no quadro. Então, acho que foi mais um jogo de como a vida estava acontecendo naquele momento, um momento de confinamento em que o corpo estava preso e sem muita ação, enquanto a mente estava em um turbilhão sem saber o que iria acontecer. E o quadro é mais um retrato sobre isso, e ele foi feito com tinta a óleo, a partir de várias camadas. Por exemplo, parece uma camada opaca, mas são várias camadas transparentes, de várias cores diferentes, com uma cor final no azul marinho, e com o cabo do pincel eu fui tentando transparecer a tinta que estava atrás. Então são várias camadas de tinta, várias intervenções, cores, né? Exato, e de uma coisa que está ao mesmo tempo confinada e ao mesmo tempo querendo se mostrar presente. Então é um quadro que fala sobre isso. Por favor, diga o seu nome, de onde veio, por que veio. Meu nome é Cid, eu moro... Artista. Nome de Cid? Meu nome é Cid Almeida.
Tá bem? Obrigado. Eu gostaria de ser apresentado, mas já que eu tenho que me apresentar. Meu nome é Cid Almeida, eu moro no Porto, sou natural de São Paulo, Brasil, moro já há 6 anos aqui, portanto, passei a pandemia aqui em Portugal e tive a oportunidade de poder estar ativo artisticamente nesse período. Nesse período, sim. E é isso. Agradeço também. Muito obrigada, por ter Cid. participado da exposição. Nós que agradecemos. E pretendo também que essa ligação entre nós continue para próximos projetos. Perfeito. Muito obrigada, Cid. Obrigado. E essa obra linda, maravilhosa, se chama O Sótão, né, Cid? O Sótão. O Sótão. Mas aqui a Mônica, ela faz parte da Atlas Violeta, não é? É uma artista residente da Dama Art Gallery. Da Dama Art Gallery. Então, eu passo a palavra também para a Cristina falar um pouco. A Mônica está aqui também? Não, tá só a Joana. Tá. Então, é assim, essa obra da Mônica é uma artista portuguesa. Esse trabalho foi um trabalho que eu levei para o Dubai, chama-se A Primeira Pedra. A Mônica, nesta fase do trabalho dela, ela estava trabalhando com os tons muito escuros, porque era uma passagem também negativa, e o artista tem esse lado maravilhoso, né? Que ele transita no sentimento dele. E essa obra, ela justamente isso, é a primeira pedra de uma construção que ela gostaria de fazer. Perfeito. Muito bom. Agora nós vamos aqui para essa obra da Roberta Toledo, que se chama Jubarte. É uma dança, né? A gente pode ver isso aqui como uma dança, né, da Jubarte, onde ela traz na tela a graça e as curvas, né, sinuosas, ela fala isso aqui, e que nos conecta à natureza. Nessa obra, a Jubarte é a rainha do mar. A artista também já está aqui presente. Joana, por gentileza. Também a Joana faz parte da Atlas Violeta e da Dama Art Gallery, né, Joana? Muito prazer, Joana, presencialmente. Então, eu sou a Joana Caldeira. Este quadro fala das águas também, e fala das águas no sentido da minha ligação com as próprias águas e também com o meu lado mais emocional. E a dualidade das cores entre o preto e o branco significam isso mesmo, a nossa dualidade, a minha procura e a busca do meu equilíbrio interno. Portanto, nós temos sempre os dois lados, não é? Temos um lado mais positivo, mas também o negativo, temos também, e tal, isso representado também nestas cores, e ele reflete esta minha também, algo muito pessoal, não é? Uma passagem da minha busca do meu equilíbrio emocional e espiritual, e portanto esta ligação às águas, e mas já na figura, na representação, e falamos há pouco da Umbanda, e falamos aqui dos orixás, e portanto esta representação da mulher, não é? Do feminino, da ligação a este lado emocional, mental e espiritual. E a transição da aguarela para... Certo, aqui neste quadro ele é em acrílico, um pouco também à semelhança daquele exercício ali que o Cid falou também. O que fiz aqui foi, tinha um fundo, não é, todo azul, e depois aqui no preto fui esculpindo também com o pincel a própria imagem, e também a utilização dos bordados, que é algo que eu também aprecio e que fui explorando. E foi numa transição em que estava a trabalhar, que trabalho em aguarela, mas que fui explorando outra técnica, e este quadro chama-se Prata que Reluz e reflete esta busca pelo equilíbrio e pela busca do processo de desenvolvimento interno. Obrigada, Joana. Obrigada. Essa próxima obra é da Cleusa Braga, né, que se chama Entre Rios e Circuitos. Ela mostra aqui nessa tela o delicado encontro entre a natureza e a tecnologia, onde a vida selvagem e o progresso coexistem. A Cleusa, ela tinha muito medo de exposição e ela já tem feito assim algumas exposições conosco e, segundo ela, está muito feliz. Mulheres, Janelas e Horizontes, também da Cleusa, né? As janelas se abrem no tempo. As mãos femininas modam, plantam, ensinam e sonham. Então ela traz isso trançando assim os caminhos entre o ontem e o amanhã, com uma homenagem às nós mulheres.
Essa próxima tela eu fiz nos momentos também de pandemia, essa tela aqui, né, coloquei algumas coisas, trouxe um pouco de colagem, e se chama Visões do Infinito. Essa obra ela leva um pouco da reflexão, né, do ontem, do hoje e do que a gente nunca tem certeza do que vem após, né, o amanhã. Então, existe essa dualidade e convida o público a uma meditação, né, sobre o seu lugar no próprio universo, né. Essa obra aqui é do Hans Silva, Caminhos e Resistência. O Hans, ele traz essa figura digital também, com Caminhos da Resistência. Ela é uma pintura vibrante, que representa uma figura humana estilizada, segurando 3 rosas, mas ele traz aqui também uma alusão com esse arco-íris ao fundo, a questão do LGBTQIA+, né? Então, o Hans, essa obra convida a comunicar a beleza que há na diversidade de cores. A Fernanda Carvalho, a Fernanda também, ela é ilustradora, como também trouxe o livro, e a Fernanda Carvalho, ela traz essa adorável imperfeição. A imperfeição não é algo a ser corrigido. Ele tem história para contar, é autenticidade, aprendizado e evolução. Então ela cita que a imperfeição é o que nos torna humanos, né? Agora vem essa obra da Carol Coelho, que se chama Loreta. Vocês percebem que existe ali como se ela estivesse se equilibrando, né? É uma expressão livre e lúdica das facetas, dificuldades, alegrias e tristezas, vivendo além de disputas e cobranças. Então ela é uma plena insegurança, em pé, no salto. Bom, eu acho que a gente encerra aqui a nossa exposição, Cristina. Sim. Né? Essas 2 obras são de artistas residentes. A primeira obra é do Corre Pé e a segunda é do Luiz Souto. Luiz Souto vive nos Açores, é um português residente nos Açores. O Corre Pé é um artista português que vive em Lisboa. São as 2 obras de artistas residentes. Perfeito, muito obrigada. Vocês agora estão à vontade. Entretanto, nós vamos estar lá embaixo aguardando vocês para um coquetel.